Boa tarde, gente boa. Estamos começando mais esse Papo na Rede. Hoje é 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dizem alguns, né? Tem santista aqui na parada ou não? Não, só corintiano. Só corintiano. Rapaz, a coisa tá pesada hoje aqui. É palmeirense? É palmeirense. Palmeirense. Pessoal, se você está ao vivo agora, entra aí no alvivo@coinoniaonline.net, manda seu e-mail, participa desse papo que a gente vai ter a partir de agora sobre a reforma protestante. Não é, evidentemente, um papo para se exaurir o assunto, mas é conversar um pouco, já que estamos há quase 500 anos lá do dia do movimento e tudo que aconteceu. Para fazer parte dessa roda aqui, junto com a roda que você faz aí no seu computador, Zé Libério, da Toca do Estudante, está aqui com a gente. E aí, pessoal? Obrigado, Zé. Tamo aí. Por você ter vindo aí. Prazer. Levi Araújo, lá Salve, da Água Branca. Salve, camarada. Morador de Perdiz agora, deixou as raízes sindicais de Santo André, tá morando aqui no meio da burguesia de Perdiz. Se cortar, hein? Tô agora de sapatênis. Tá começando a gostar, é verdade, cara. Se bem que tá com chinelão Eu vejo assim. chinelo. Sapatênis é a lá briga, chão de piada. fábrica. É piada. É, eu Sapatênis. sei, cara, mas bem-vindo vocês aí. E 31 de outubro, ontem foi o dia da reforma. Fiquei sabendo que era também o dia da dona de casa. Ah, Que eu costumo dizer, que eu fiquei pensando assim, cara, tá 31 aí de 31 de outubro, eu vi lá que é o dia da dona de casa. Falei, tá aí uma pessoa, cara, que faz uma reforma protestante todo santo dia, mano. sem dúvida. Fundamental. Sem protestar. Sem protestar, com uma santa paciência. É verdade. A dona de Estamos casa. aí. Dolar, né? É isso aí. Levi e Zé, a gente que eu digo assim, somos chamados evangélicos ou protestantes e por conta disso herdeiros da reforma protestante. O que vocês consideram que a igreja hoje ainda tem de boa herança da reforma protestante de 500 anos anteriores, ou se perdeu, se diluiu na história? Levi, Zé Libério, a bola com vocês. Carlos Bragantino não tá porque foi para Minas Gerais, tá bom? Foi lá tomar um calor lá em Montes Claros. Meu Deus. Ele deve estar passando um calor. Tá Calor, derretendo lá em nunca fui lá, Montes calor. Claros, então por isso Deus, que isso é um lugar quente, um dos lugares mais quentes desse Montes país. Claros, Minas Gerais. Mas e aí, a igreja chamada protestante hoje, o que ela mantém de boa herança desse movimento que surge com força e reconhecido 1517, com Martinho Lutero pregando suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, que era uma coisa interessante a gente considerar, que era uma forma relativamente comum de se publicar ideias, né? Ele não está fazendo nenhum ato assim de agravo, de agravo, né, na realidade, querendo ofender alguma coisa. Pelo contrário. Era a maneira como se publicavam as ideias. Era o mural da cidade e ele vai lá, então, publica as suas ideias questionando toda a questão das indulgências, sobretudo. Me parece que esse que é um motivo que mais fica evidente. Mas, e aí? A gente ainda traz herança desse movimento? Traz algumas coisas, eu penso que boas, embora distorcidas, a questão de trabalhar essa questão. Olha, menos é mais, a salvação é pela fé. Acho que isso é legal. Os solas solas são bacanas, todos eles. E o lance. Os solas são Os solas importantes, os solas são legais. E principalmente aquele lá de igreja reformada sempre reformando. Que traz, além dos solas, vem como mote, né? De que não é só. Não existe uma conclusão. Não existe uma conclusão. Eu acho que essa é a mais genial. Não existe um estado definitivo. Eu acho que essa, igreja, sem dúvida, é até a mais genial. As estacas dos solas traz pra gente, e essa é uma confusão que o pessoal faz, né? Faz como que se... não podemos mais discutir nada com relação a qualquer uma das solas. Então, antes que as pessoas pensem que é sola de sapato. sapato. Isso. Que negócio é esse? Zé e Levi nos ajudem aí com essas solas. O que são essas solas? Sola fide, sola fé. Só a fé. Só fé. Sola escritura, só a escritura, só a palavra. Né? Sola Deo glória. Isso, a Deus toda a glória. O que mais? Que eu lembro 3. Não. Sola gratia. Só a graça. Só a graça. Só a graça. Então, Sola
tem Cristo? Só Cristo, Só só Cristo, fé, só só fé. graça, só Escritura, Isso. e só a Deus seja dada a Isso, glória. isso, são chamadas solas. Acho que essa foi legal, porque deu uma ajustadinha no processo, e depois vem com aquilo ali, olha, vamos continuar, vamos compreender que isso aqui, essa reforma, ela vai continuar. Eu acho que isso é legal. Em tese, né? Em tese eu creio que os luteranos não pensaram assim, não. Tanto é que estruturalmente hoje eles continuam muito, muito parecidos com a tal da igreja com que eles se rebelaram no início. Que era a igreja romana. Que era a igreja romana. A igreja católica, né? apostólica romana. Eles- Eu estou dizendo isso porque eu digo assim, às vezes eu brinco, libero dizendo assim, cara, católico apostólico eu também sou, só não sou romano. Exatamente, não, entendeu? exatamente. Católico, apostólico, reformado. É. Agora, assim, não No é só sentido da luterano. catolicidade e sim. da apostolicidade da igreja, acho que isso não se Até Até aí Esse nós sentido. estamos bem. É. Aí, assim, mas não é só luterano, não. Nós Não, também montamos. não, O cara não, pode não. montar o reinozinho gospel dele. Ele monta o reinozinho gospel dele aqui. E ele vai entrar de sola em quem quiser não são as solas. Que não são as solas, se forem de alguma forma Vai entrar de contra muitas mudanças, que não sejam mudanças que ele mesmo promova e etc. Então, acho que essa coisa das mudanças aí, é verdade, os luteranos têm essa São muito, característica. de todos os reformados, acho que são os que são mais próximos em termos litúrgicos. Talvez né? a igreja anglicana também. Anglicana, né? Mas a anglicana não tem muito a ver com a reforma, né? A anglicana tem a ver com o caso de adultério, mas é outra conversa. Como assim? Mas ela gerou uma reforma. Ela acontece uma reforma ali na igreja que tudo bem, até tinha uma motivação muito pessoal do rei da Inglaterra, Sim. que acaba sendo depois o regente da igreja anglicana, mas ela, no decorrer da história, acabou se tornando um processo de reforma, de mudança. Sim, o de pessoal algumas aproveitou. coisas. Foi O uma bispo coisa Robson mais- Cavalcante, ele dizia uma mais coisa lenta, muito mas- interessante. Ele dizia que a anglicana era a mais católica das protestantes e a mais protestante das católicas. Né? Eu acho que define bem essa posição da igreja anglicana. Agora, o que tinha naquela época que talvez se assemelha com hoje? Considerando assim, que ao mesmo tempo que era um período muito diferente, 1500, né, virada do século XVI, 15 para o XVI, havia uma série de questões sociais, culturais acontecendo, era o início do Renascimento, mas ao mesmo tempo a igreja, se a gente olha a igreja daquela época, Levi, parece que a gente encontra assim, um DNA parecido no que acontece com a religiosidade contemporânea, não é? Sim. Provavelmente. E aí eu estou falando se assim, na Lutero igreja estivesse hoje chamada por aqui- de herança protestante. Não, Protestante. necessitamos de um repensar das maneiras de fazer das coisas, porque nós simplesmente voltamos, falando como igreja, acho que brasileira, voltamos ao momento pré-reforma, né? Nós vendemos hoje pedacinho do céu, assim, declaradamente, mas nem dedinho de São Pedro, mas estamos vendendo outras coisas por aí. E essa é a grande A indulgência hoje ela está com uma outra cara. camufladinha, mas está ali. E o que mais me assusta é que depois desses quase 500 anos de reforma, e um dos motivos foi justamente isso, é que nós não teríamos motivo para voltar a uma prática dessa, uma vez que nós temos essa história escrita que gerou toda essa liberdade, e o que eu concluo é simples: essa turma simplesmente quer poder. O poder de controlar. É bom, né? Tem um filme lá do Mel Brooks, chama História do Mundo. É antigo pra caramba. Antigo. Tem um momento lá que ele fala assim: It's good to be a king. É bom ser rei. Eu faço o que eu quero. Aí ele incorpora lá Luís XV. Eu faço o que eu quero e tal. Mando em quem eu quero. Mato quem eu quero. Deixo viver quem eu quero. E tem muita gente nessas igrejas aí, desse movimento, que age assim. Um cara pego lá no Então, Manaus, lá, o a- esperma de Deus. Você viu isso aí? Você quer saber? Mas essa não, eu não sabia dessa. Pô, cara. foi essa semana. É Prenderam o cara lá, anunciando as meninas lá, pastor. Com esse doido ele. papo de... Não, eu tenho. Diz que fazer Semente divina. As meninas tinham engolido o esperma do cara. Que negócio é esse, cara? A semente divina. Eu quero ter poder. Mas eu ele já quero- está preso já? Não, puseram em cana. Tá. Mas é Então, assustador. Porque assim, é isso que você falou, Libera, interessante, né? A questão do poder, associada à questão religiosa e política ao mesmo tempo. Então a gente está reproduzindo
a virada da Idade Média para a Idade Moderna. E eu tenho interessante, vamos dizer assim, com zilhões de bytes e kilobytes de informação que nos levariam a agir de maneira contrária. É isso que me assusta, quer dizer, a motivação dos caras é justamente essa. Então, essa preocupação e essa manipulação em cima, hoje eu não falo indulgência, mas é o chamado dízimo, né? O dízimo que vai gerar prosperidade. Outra que também na época, o Tetzel, que era o cara que foi nomeado pelo Papa para fazer essa promoção, pelo menos a ideia é a seguinte: você dá a grana que a gente arranja um lugarzinho para você no céu, a gente limpa a barra se você não tiver nenhum pecadão pesado, né? Essas parece... barganhas... então assim, esse lance da barganha continua, se bem que hoje já não tem mais lance do céu, é aqui mesmo, dá o seu dízimo que a gente vai tentar arranjar o seu problema aqui. Não se fala do céu, né? O céu sumiu. Não, o céu aqui passa a ser a minha vida, a minha parte em dólar aqui. Essa coisa da... Olha que interessante isso. E o clerical, desculpa, que era só o terceiro, assim, cara, a igreja evangélica hoje, ela tem um clericalismo hoje, em alguns setores, tão pesado e personalista quanto essa igreja que Lutero e Calvino depois vão questionar toda essa questão de um onde que está o chamado leigo, né? Põe a fé na mão do leigo. Então, a gente vive essa questão hoje na igreja protestante. Isso está em tudo que é lugar. E estamos estratificando, né, Levi? Porque assim, antigamente era o pastor e o diácono. Aí você tem o diácono, o pastor, o bispo. Agora você já tem não sei o quê. Agora você tem apóstolo, agora você tem patriarca, pai apóstolo. Não, então, daqui a pouco vai ser a quarta pessoa da Trindade. A gente está tendo assim os caras pararam, me parece, né? Essa estrutura que com quanta gente questiona na Igreja Católica Romana, clericalista, pesada, centralizadora, cara, mas pelo menos eles têm mantido assim uma sistemática por séculos. Eles elegeram uma organização que funcionava bem, vamos dizer assim. Qual era essa organização? A igreja não era boba. O que dava certo na época que a igreja surgiu? O Império Romano. Eles copiaram. Trocaram os nomes, adaptaram as funções e criaram isso. Só que com o tempo eles assumem a função do Império. O que justifica a grita. Peraí, vocês estão escorchando, né, o pessoal. É bom lembrar que dentro da Igreja Católica, antes da Reforma e depois da Reforma, sempre tiveram movimentos reformadores. Sim. E esses movimentos reformadores reagiam contra esse tipo de coisa marcada pela questão do poder, que está ligada ao... O movimento monástico é um movimento reformador. Que surge em 400, 500 depois de Cristo. É interessante isso. É um negócio feroz. É um negócio... E que tem, assim, ecos até hoje. Exato. Esses movimentos que são movimentos reformadores... Bento de Núrcia é o cara, né? Nessa época. Exato. Antes e depois da Reforma, aconteceram muitos movimentos reformadores. Agora, o que eu acho que é interessante é que o que foi combatido na Reforma com Lutero, para se dizer, olha, isso aqui não pode, que era a ideia do poder, a ideia do império, ou seja, o poder do império, e a figura do Messias, a ideia messiânica, que estava um pouco ligado à questão clerical. Hoje em dia nós conseguimos piorar aquilo que a Igreja Católica tinha feito naquela época. Por quê? Porque nós também temos demonstrações de império e demonstrações de messianismo clerical. A questão da demonstração de império nós temos focadas num sistema econômico que é absolutamente dominador, e que existe uma relação com esse sistema econômico, inclusive com teologia, que faz com que esse sistema econômico hoje ele seja, vamos dizer assim, abençoado, que é a teologia da prosperidade. Então esse sistema econômico do capital, onde o cara vai, né? e ele vai dominar, então isso já existe, e as pessoas fazem isso como se fosse assim a coisa mais tranquila do mundo, que são flashes do que aconteceu lá. Na questão do imperialismo, e aí não há como discutir, é a ideia, o mundo não deixou de ter os seus impérios dominando, nação dominando nação, com o direito, inclusive, de poder fazer com que, pela força das armas, fazer com que a nação escolha a democracia na marra. A sua democracia na marra. Então, essas coisas... não estou entrando, não. É o messianismo que está marcado por imperialismo. E o imperialismo na época lá a gente sabe como é que era. A igreja estava totalmente ligada com os donos do poder. E eles tinham relação direta com os países que eram os impérios que mandavam no mundo e dominavam as nações no mundo. E hoje nós também temos essas mesmas configurações, obviamente que com outras nuances. E até um papo que nós estávamos tendo aqui antes,
essa ideia do messianismo, quando o messianismo se cola com figura política, aí a gente termina tendo figuras complicadas que passam a ter até respaldo, como o companheiro alemão que provou o Reich lá, o Hitler. Companheiro alemão. Não, acho que você está falando, Levi, acho que não foge tanto, porque veja o seguinte, há alguns anos a gente teve... O pessoal vai falar que eu sou anti-americano e comunista. Mas por exemplo, a gente teve uma guerra do Iraque que se travou em nome de Deus, cara. Em nome de Deus. E havia um império de um lado e uma força religiosa do outro, em que cada um se levantava, não era em nome nem da democracia, puramente, mas foi falado, estamos indo em nome de Deus. E teve em nome de Alá. E teve até o querido Max Lucado junto para poder abençoar. John MacArthur. Com o MacArthur. Não, mas John MacArthur já esperava isso aí, desse republicano aí. Agora, o Max Lucado, que é tão suave nos seus livros, ele estava lá para abençoar a guerra, em nome de Deus. Estava mesmo, isso é um fato. Olha, Roberto da Costa, lá de Ilha Solteira, um forte abraço para vocês. Roberto, obrigado. Para você também, um abraço. Pastor Jairo Ribeiro de São Paulo. Dá para identificar em legenda os participantes? Dá sim, Dani. Põe aí, eu acho que já identificou. José Libéria. Levi Araújo. Estamos aqui falando sobre reforma protestante. E agora, quais são os... Existem sombras no movimento da reforma? Daquela época, Libério? Ou não, assim, não, sombra sempre existe, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tem, porque essa é a razão que a gente está aqui, conversando sobre o assunto. A gente vê as manifestações assim da reforma sempre de uma maneira mostrando aquilo que é de luminoso, e existe, né, o que é de luminoso no movimento da reforma. Outro dia alguém me perguntou assim, por que você acha tal igreja? Eu falei, ela é boa, mas acho que eu vou para lá. Eu falei, então ela vai ficar ruim. Ué, mas por quê? Porque toda vez que você chegar numa igreja, ela vai ficar ruim. Toda vez que eu chegar lá, fica pior. Porque a gente carrega a nossa capacidade humana de estragar as coisas. Mas, paradoxalmente, ela pode ficar melhor, né? Em tese, sim. Mas, normalmente, a gente dá mais trabalho do que ajuda, na maioria das vezes. E o que eu quero dizer com isso? O movimento, quando eu olho para o movimento da reforma, é muito semelhante, talvez, na minha opinião, talvez nem tanto, né? Seria forçar um pouco, com toda aquela preparação que houve por parte de Alexandre, quando ele pede a tradução do texto hebreu para o grego, com o advento do Império Romano, que pavimenta as estradas e cria uma certa segurança no Império, para que depois o povo tivesse o conhecimento da escritura hebraica na sua própria língua, no grego, e liberdade de ir e vir. Por isso possibilitou Paulo fazer suas viagens para cima e para baixo dentro da segurança que o Império, da Pax Romana, né? A reforma nesse aspecto, eu acho que ela não veria nem antes nem depois. Citamos aqui outros movimentos, por exemplo, os caras da Boêmia, John Hus, o Wycliffe, foram parar na fogueira, pô. E são chamados pré-reformadores, né? Interessante levar em considerações, quer dizer. E aí também pensar um pouquinho a partir disso, Libera, aquela ideia de que a gente acha que crente em Jesus só existe a partir de 1517. É verdade. Esse é um pepino. Na mentalidade evangélica, de forma geral, a gente acha que há 1500 anos, ou 1400, vamos tirar o primeiro século, mas assim, depois que João o Apóstolo morreu em Patmos, a igreja se esvaziou, quer dizer, passaram 14 séculos sem ter gente comprometida com a realidade do Evangelho. A tese dos mormons é essa. Né? É justamente essa. A igreja caiu na apostasia, os apóstolos morreram, acabou. Só aparece a gente agora no século XIX e ressuscita a fé. Né? Mas pensando nesse negócio aí, nesses pré-reformadores, nos movimentos monásticos, Bento de Núrcia, na própria tradução da Vulgata por Jerônimo. Quem que era Jerônimo? Ele é o grande compilador dos textos que rodavam lá. Isso foi dando identidade para a igreja. E quando a igreja começa a ficar fechada demais, esse negócio, qual é o risco de virar uma ditadura eclesial? Deus proporciona um mongezinho aí inconformado com alguma coisa que creio que não tinha muita ideia do que estava fazendo. Ele simplesmente queria questionar algumas ideias que ele tinha à luz do que ele estava sendo obrigado a usar. Você está falando do Lutero. Do Lutero. E aí, quando ele viu, ele não sabia no que ele estava mexendo. Pronto, explode a bomba. Mas é um movimento, na minha opinião, orquestrado pelo Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso.
E os caras não tinham tanta... Talvez isso começou a se ficar mais claro um ou dois séculos depois. Olha no que nós fomos fazer. Então, eu acho que você está falando, sabe uma coisa que lembra? Eu acho que todo mundo já comentou alguma coisa em algum momento na sua caminhada pastoral. Por exemplo, a história de Davi, que sai para matar gigante. Não, ele sai para levar a marmita para os irmãos. A marmita para os irmãos. Né? Exatamente. Então Lutero vai lá e vai discutir algumas coisas que o incomodam profundamente daquilo que ele vê em Roma. Mas eu duvido que Lutero tinha aquele ideia assim, cara, vou começar um movimento de reforma e você vai ver daqui 500 anos. Imagina! Não, era esse questionamento assim, de que eu vejo que algumas coisas... E aí eu acho que talvez todo o processo reformador começa com um senso de indignação. Exatamente. Do jeito que está, não dá para ficar. Chegou no limite. Né? Chegou no limite. Falou, não é possível que esse negócio vá se conduzir dessa forma. E o que eu tenho? Com a minha base? Ele pega a escritura. O grande lance da reforma no movimento reformador foi o lance da desclericalização. Não em primeiro momento, mas isso veio alguns anos depois, que é a questão do sacerdócio universal do crente. Ele pega e põe a responsabilidade do cristão fazer a sua leitura. Ele é o cara, por isso a Bíblia vai parar na mão do pessoal. Aí começa-se a ler a Bíblia se espalha pela... Ele traduz para o alemão, né? Ele traduz para o alemão, né? Menos de 100 anos depois a gente tem João Ferreira. Não, menos. Por aí, 100 e pouquinho anos, 100 e poucos anos. Tem o João Ferreira de Almeida traduzindo para o português, né? O Wycliffe lá já tinha tentado fazer isso, o João Rui já pregava na língua do pessoal. E morreram por isso. Exatamente. Então essa desclericalização foi muito boa, mas isso não foi percebido a princípio, na minha opinião. Porque eles mantiveram essa estrutura aí por um bom tempo. Né? Então... Zé Bruno de Maceió tem uma pergunta aqui. Todo reformado é necessariamente calvinista? Eu posso ser reformado e não ser calvinista? Pedro, comunidade VQT, aí o Vitória Espírito Santo. A galera do Espírito Santo está acompanhando muito show. Abraço ao Libério. Jonadab, São Bernardo do Campo. Uma dúvida: como é tratado de Israel na reforma e depois da reforma? Disse o meu professor de teologia: oro por Israel como oro pelos outros países, apesar de acreditar que Israel é um povo escolhido. Hoje se fala tanto em orar por Israel de forma especial. Desculpe pelo tamanho do texto. Sem problema, Jonadab. Olha, calvinista aí, tem reformado que não é calvinista? Tem reformado que é luterano, né, cara? Tem a pergunta: Jesus era cristão? Jesus não era cristão. Era judeu e dos bons. Marx era marxista? Duvido. Eu desconfio que nem Calvino era calvinista. Porque o cristianismo e o marxismo e os ismos vêm depois da personagem histórica. Exatamente. O que eu acho assim, primeiro eu que acho sim. Eu acho que ele está falando sobre o conjunto de doutrinas que acabou se formando a partir Os reformados que fazem barulho levantam essa bandeira. Não, os caras que querem a bandeira da reforma para si dizem que eles são os únicos. Acho que, então, os calvinistas dizem que eles são os únicos reformados, os pelagianos dizem que são os únicos reformados, os arminianistas dizem que são os únicos reformados. Isso aí, o cara que diz que é o único reformado já está errado. Então não tem esse papo. Os católicos de Trento dizem que eles são os verdadeiros contra-reformados. Contra-reformados, exatamente. Os católicos de Trento são os únicos contra-reformados que foram largados sozinhos. Tá? Então eu acho que essa coisa do calvinismo, você vai assim, há muito reformado que não é calvinista. Graças a Deus. E eu estou muito mais pela lógica, às vezes eu fico tentando saber o que é que eu sou, sou rei, o que eu sou. Então, assim, é tipo alguma coisa mais para Calvino, mas o Calvino não é o único, os calvinistas não são os únicos reformados, embora eles até achem mais que isso, que são os únicos que vão para o céu, às vezes. Os ultracalvinistas. Os ultracalvinistas. Não, eu estou pensando assim, você tem aí, dentro desse movimento da reforma, você tem a terceira reforma, que é radical, que são os anabatistas. Exato. Que são subsequentes, mas de qualquer maneira fazem parte desse processo que começa. Que foram muito bem batizados por Calvino, inclusive, né? Alguns deles foram muito bem batizados por Calvino. Batizados por muito tempo, até morrer afogado, porque foram amarrados com pedras e foram batizados sob as ordens de Calvino. Por isso que eu estou dizendo, os caras... Então, esse é o lance das sombras, assim, dos movimentos que aconteceram, ainda que inspirados pelo Espírito, eu concordo,
Mas aí entra a ambivalência humana. Estragou o negócio. Libera, que é assim, cara, se você estuda o movimento da reforma, houve, em decorrência de todas as tensões que surgiram por questões teológicas e políticas, gente, muito cara perseguido, muito cara morto. Né? Muita intenção de lutar contra aquele poder, mas se estabelecer a partir de agora um outro poder, em que ele se torna monolítico e não permite a tolerância. E respondendo talvez um pouco já a pergunta aí do Jonadab, essa questão de Israel, Lutero ele faz uma crítica contundente à questão do judaísmo da época, e coloca Israel nesse sentido assim, ele é mais uma nação, quer dizer, perdeu a categoria de uma nação escolhida. Israel faz parte agora de um... nesse aspecto aí eu concordo com o Lutero. Né? Não, eu concordo com outros também. Né? Mas o que eu acho interessante assim, que o estudo do movimento, a gente percebe que, primeiro, aquilo que a gente estava falando antes, não acontece num ambiente assim bucólico, né? Do interior de uma catedral entrando raios de luz por um vitral e ele é inspirado. Cara, existe uma convulsão e uma tensão que é social, ela é política, ela é econômica, ela é religiosa e também teológica. Né? Então existe tudo isso. E, como eu disse, em decorrência, muita gente morreu. Né? E não era só católico perseguindo protestante, mas era protestante perseguindo novos protestantes ou outros que questionavam assim, nós também queremos ser protestantes. Assim, exatamente. Mas não estava dentro do chapéu, né? Não estava debaixo do guarda-chuva dos caras. Né? Então gente morreu em nome de Deus, assim, né? Naquele sentido assim, não, que morram mesmo, essa coisa do herege, a maneira achando que estava fazendo em nome de Deus. A maneira como o chamado herege era tratado. E quando eu defendia, né, lutava para combater aquele negócio que Nietzsche diz, né? Ao combateres o monstro, o dragão, toma cuidado para não te transformares em um monstro e um dragão. Então, houve um pouco disso também. Houve. E um pouco não, muito. E nós estamos suave aqui falando com relação à questão do povo judeu, o Lutero chegou a recomendar mesmo que tacasse fogo nos caras, os caras ficassem sem casa, ficassem sem riqueza, queimasse suas sinagogas e queimasse tudo dos judeus. Lutero, uma recomendação do camarada, que depois, como nós estamos batendo papo aqui, que você lembrou muito bem, Fernando, depois até foi utilizado na década de 30 do século passado por um grupo que... Alguns protestantes que aderiram ao movimento depois lá do nazismo, o Reich lá do Hitler e tudo mais, alguns desses protestantes meio descabeçados, eles entendiam que estavam cumprindo na realidade e exercendo algo que havia sido dado por Lutero, que é uma figura muito importante na formação da cultura alemã. Né? É o pai da Alemanha. Então, exatamente, da Alemanha moderna. Não, da cultura alemã. Aí você pega esses caras, e também, lembrando aqui, um cara que nem o Bonhoeffer, que faz uma crítica muito contundente a essa igreja protestante que se alia e se deixa ser comprada pelo nazismo. Né? E alguns desses escritos desses caras, aos quais o Bonhoeffer, por exemplo, faz uma crítica, eles citavam Lutero. Né? E eu estava lendo aí, tempos atrás, que uma igreja, não sei quais as confissões luteranas, acho que é a igreja da Basileia, fez um movimento final do século XX, fazendo um posicionamento assim, a coisas das quais nós somos, até li aqui para vocês isso, nós somos devedores ao labor teológico de Martinho Lutero e tudo mais, entretanto é preciso encarar com seriedade textos os quais a gente não pode abraçar. Não, ele falhou. Ponto, acabou. Isso que eu acho que é interessante. Essa coisa tanto do Lutero como da Reforma, parar de querer... Ontem, foi hoje, o dia de Todos os Santos. Inclusive Lutero. Então, dia de todos os palmeirenses também, né, cara? Aí, no caso, são pessoas que precisam de muita pressa. Reforma, né? Muita pressa e reforma. Muito protesto. Agora, a questão aí que eu acho que é legal nisso é assim... a gente ter coragem de dizer, foi o Espírito Santo que levou e conduziu a questão da reforma. É verdade. Mas que a burguesia soube surfar nisso tudo e financiou os reis da Europa naquela época, que não haviam
as nações-estado como tem hoje, mas assim, os reis das províncias e daquelas regiões, os caras queriam se ver livre do jugo econômico de Roma. Aí surge um monge, começando a fazer um pouco de barulho, esses caras oferecem proteção a ele, o Guilherme da Alemanha. Vamos apoiar o cara. Vamos proteger esse cara. Isso não acontece hoje. Direto, mas o tempo todo. Isso tem nome, chama instrumentalização. E ele não escapou disso. Então acho que assim, essa coisa da reforma e dele, quando a gente faz com que a coisa fique menos divinizada e traz a coisa mais para o lado mais da relação da humanidade, das ciências sociais, das ciências humanas, e olha para isso sem medo de poder fazer uma avaliação crítica, uma observação, até diria acadêmica, honesta, diante do evento e diante da personagem histórica e diante até do efeito que isso teve depois, a gente pode até, com muito mais tranquilidade, ver o que foi de belo que aconteceu. Exato. E todas as outras coisas bonitas que vieram. Porque vem do quê? Vem de um bando de pé de chulé, um ser humano, pé de barro, comedor de feijão, que, por um momento, de forma especial, deu um passo numa direção corajosa, muito corajosa, e que depois sua existência. e que necessariamente não tinha domínio do desenrolar e dos desdobramentos disso tudo. Aquele filme lá, o último que saiu do Lutero, que é maravilhoso, eu achei legal aquele filme, porque ele traz um pouco aquela coisa do tipo que ele também ele é tomado de assalto com o resultado de tudo aquilo. Então, tentar tirar um pouco essa coisa, desmistificar um pouco essa figura do Lutero é super benéfico, até em respeito à homenagem da própria pessoa que ele foi, e também da contribuição que ele trouxe também para todos nós, junto com o movimento reformado. E lembrar de que, às vezes, uma coisa que começou bem, depois se transforma num baita de um veneno também, quando é utilizado por outros que vêm depois. Não, sem dúvida. Agora, eu acho que isso aí que isso que o Levi falou já responde à questão que o Jairo Ribeiro, ele está dizendo o seguinte, né? Grande Libério, saudações hagaianas. Vocês andaram lá pelo Hagaia? Eu já não. Postei sobre a reforma em meu Face e fui questionado se de fato a reforma deveria ser elogiada, pois Lutero odiava e perseguia judeus. Eu acho que o que o Levi acabou de falar, o que a gente também está conversando um pouco, é isso. Quer dizer, o movimento em si, ele é um movimento que trouxe luz e, por conta de quem estava agindo, que eram seres humanos, ele trouxe sombra também. Não, você não tem dúvida. Não dá para você considerar um movimento que traz só luz. Se a gente for voltar um pouco antes, por exemplo, existe um movimento na história que talvez tenha menos dúvida de que é uma ação do Espírito Santo que o Pentecoste? Mas à medida que vem o Pentecoste, o Evangelho começa a esparramar, os caras têm que fazer um concílio em Atos 15, por quê? Para o Pedro se explicar. Para ter que saber explicar, porque tem gente que está vindo aqui que não é do nosso povo. O que a gente faz com esses caras? Então surgem tensões na igreja. Atos 6 fala das viúvas helênicas, que estavam sendo abandonadas na cesta básica. Isso aí. Então é um movimento que vem, cara, não tem dúvida alguma de que é o Espírito Santo que vem e move e enche a igreja, mas como ele está lidando com o elemento humano, à medida que essa igreja começa a crescer e esparramar, permite que o ser humano seja ser humano nessa Exatamente. Com toda a sua ambiguidade e a sua problemática. Você pode trazer coisa boa, mas você entrou lá e estragou se a igreja for boa, porque Deus vai deixar você ser do jeito que você é. Então qualquer movimento. Voltando um pouquinho antes, a gente pega o movimento monástico, cara, se você pega a gênese dele, ela é linda. O que os monastérios se tornam depois? Exatamente. Que é sinônimo do... Quando você fala desse período, depois de um tempo, talvez o filme que as pessoas mais têm em mente que retrata isso é O Nome da Rosa. Isso. Né? Que eu acho que é tendencioso. Completamente. Tendencioso, mas que de qualquer maneira, Libera, que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele evidencia que aquilo que começou legal e que tinha, vamos dizer assim, um mínimo de pureza, questionando o contexto da igreja do século V, VI, começa com uma coisa interessante e tal, e o movimento monástico, aquela coisa, ele tentou sair do mundo, cara, mas os caras levaram o mundo dentro do próprio coração. Costumo dizer assim, Operação Cavalo de Troia, né, cara? O mundo entra por onde? Por dentro do coração, bicho. Aí os mosteiros começaram a ter conflitos, luta de poder e tudo mais, e que vai desembocar num processo de um catolicismo do qual Lutero, séculos depois, vai questionar. E outra coisa, esse negócio do Nome da Rosa ser tendencioso,
Meu amigo, é porque foi Humberto. Eu queria ver se fosse Saramago que escrevesse. Agora, Humberto Eco é legal, mano. Foi O cara até que me aliviou. Agora, essa questão toda é que é verdade. A gente vai com boa intenção, inicia com boa intenção. Por isso que a questão da Bíblia é legal. Por que é legal? Porque por mais que a gente possa ter uma crítica ao texto bíblico de dizer que a gente elogia só os heróis, que não é verdade. A Bíblia ela expõe a humanidade e as bobagens dos caras. E Lucas não perde a pena. Até porque o mesmo que soprou sobre os outros autores, também sobre Lucas soprou, com essa honestidade de poder falar assim, olha, existe um Deus que está agindo na saga humana e que continua se manifestando e que com esses seres humanos, como todos nós, um bando de cabeçudo, são o efeito da ação da graça e do poder do Espírito, eles têm uma reação que Deus vai... Então, na verdade, a impressão que eu tenho hoje de manhã, eu estava pensando nisso, é o seguinte, que eu acho que Deus, se eu estivesse no lugar de Deus para poder falar alguma coisa para a raça humana, eu diria, sabe o que, Fernando? Num minutinho, é só uma frase, Levi. Eu acho que Deus diria para os seres humanos assim, não me ajuda não. Pelo amor de Deus, não me ajuda, não. Entendeu? Pelo amor de Deus, não me ajuda, não. Porque a gente mais atrapalha do que... Essa é a parte do mistério da graça em que Deus fala assim, eu quero a ajuda de vocês. Não, eu conto com você. Não que seja necessário. Exato. Aí ele fala assim, não me ajuda não, mas ele diria assim, mas eu conto com você. Isso que é impressionante. Deixa andar. Isabela São João del Rei, olha só, de Minas. De Minas. Muito legal a discussão. Obrigado pela sua participação aí, Isabela. Fernando Guimarães está mandando um recado técnico aqui. Daniel, estou querendo acessar com Android, mas não estou conseguindo. Você sabe se é possível? Com Android é possível, viu, Fernando? Tenta aí. Mas vamos lá. Então, Libério, começar a fechar o nosso papo. Eu acho essas possibilidades, né? É mais ou menos, não me ajuda não. Mas ao mesmo tempo, olha, eu conto com vocês para tudo. E eu sei o que vocês vão fazer. Aquela história que a gente ouvia antigamente, não tem plano B, né? Lembra aquela história, quando Jesus chega, é assunto aos céus, os anjos ficam, Senhor, mas só para deixar na mão desses caras, o senhor tem um plano B aí, né? Se esses caras pisarem na bola. Não tem plano B, é eles mesmos. E outra coisa, quando eu digo não me ajuda não, é exatamente com essa ideia dos caras tentarem passar a bola para Deus, que é Não, é com você mesmo. Eu conto com você. Mas não tenta ficar além disso, ou seja, além de fazer a sua parte na parada, não inventa moda. Porque o cara tenta, de alguma forma, defender Deus, e aí passa para aquelas teologias do tipo, vamos defender Deus porque Deus está precisando de defesa. O cara passa a ter outro tipo de postura, no sentido de que ele tira o corpo fora. E aí, o que Deus quer é isso mesmo. Apesar de ser uma galera que mais atrapalha, e aí a gente tem que... É aí onde eu acho que a oração é bacana, ou seja, é a capacidade de poder agir falando com Deus. Deus, olha, o que é que o Senhor está fazendo? E tem misericórdia de mim. Para que eu possa participar contigo naquilo que o Senhor está fazendo. Talvez o que a gente tenha aprendido é isso, olha. Ver onde é que Deus está agindo e se juntar com Ele. Costumo dizer isso, pessoal. Talvez os camaradas lá, os nossos irmãos da Reforma, lá nos começos, eles tinham plena confiança de que, do jeito que a igreja estava, não havia dúvida nenhuma que era uma ordenação divina, mas que precisava de se ajustar ou se reajustar às coisas mais básicas, mais essenciais. Né? Me parece, assim, lendo o que eu li, não era nem um momento, desejo de, olha, estou caindo fora. E isso vai acontecer posteriormente. É um caso mais recente de uma reforma, ele está falando de outras denominações, foi o caso dos metodistas dentro da igreja anglicana. Começa com o Wesley, o irmão dele, aquela coisa pega fogo, e o Wesley nunca deixou de ser anglicano. Uma coisa que você está falando, sabe que me ocorreu agora? É irônico, o Wesley criou a igreja metodista e ele nunca jamais pensou em sair de dentro da igreja anglicana. Ele continuou, ele morreu anglicano. Não, e ficou bravo quando tentaram... Sabe o que pode acontecer? A gente confunde ser reformado com ser rebelde sem causa. E não era a ideia a priori. Você entende? Revoltadinho. O cara acha que ser reformado é ser revoltadinho, é ser rebelde sem causa. Você sabe muito bem que eu dou do pau da vida com esse negócio de cara que fica batendo em igreja e tudo. A gente tem uma crítica da nossa própria casa,
que a gente faz sempre. Então aqui, nenhum dos três aqui deixou de fazer isso, a gente já se conhece há anos, a gente faz isso, mas nunca com uma atitude como algumas das atitudes absolutamente irresponsável, brejeira, inconsequente, de um pessoalzinho que engrossa o movimento dos sem igreja hoje e que bate, cara, desrespeitosamente, generaliza todas as igrejas, generaliza todos os caras que são chamados, sim, por Deus, sim, não pela carne nem pelo sangue, mas sim pelo Deus que chama as pessoas. E então é o seguinte, reforma, mano, não tem nada a ver com rebelde sem causa. Nem com revoltadinho. Reforma é outra coisa. Reforma é um negócio tão sério, mas tão sério, que consegue fazer com que os poderosos olhem pra gente pra tentar nos manipular. Reforma é um negócio tão sério, que tem rebote na economia de um país e de uma nação, na compreensão social e antropológica e na reordenação econômica e cultural. Por exemplo, de Bélgica. O que era a Bélgica antes dessa... Final do século XIX. O que era a Bélgica? Até que os caras começam a repensar à luz dos seus próprios pressupostos reformados. E olha aí, todo mundo hoje consegue de morar. Aliás, uma dica aí sobre Bélgica. Procura no YouTube um filme, tá lá, legendado inteiro, chamado Dains. D-A-N-S. Dains. É o nome de um padre católico, mas que tem uma visão do evangelho sobre o significado da vida social, cara, que é impressionante. E a mudança que esse cara começa... Não é toda porque é um cara só, mas como que ele faz parte de todo um processo que deixa... e que torna, Libério, você está falando assim, a Bélgica de um país que no final do século XIX, cara, era terrível. Ninguém queria ir para lá. Para o que hoje é a Bélgica, né? Em termos de transformação social. Isso é inegável, essa questão. Para mim, o que mais me encanta no Lutero são duas coisas. A tradução da escritura que ele fez, e aí ele abre caminho, né? Ou pelo menos, ele abre caminho e firma uma direção bem clara para essa questão da tradução da escritura para qualquer outra língua que não fosse o latim. Então ele desmonopoliza a questão, né? Uma outra coisa com relação a essa questão social, da vida social, conta-se uma história de que um dia ele foi interpelado por um sapateiro. Naquela época os camaradas eram mestres de ofício, né, os artesãos, e aí ele passando lá, alguém perguntou assim, mas ô irmão Lutero, como é que eu faço para glorificar a Deus fazendo sapatos? Qual não foi a resposta do Lutero? Meu querido, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Isso. Essa história é fantástico. Quer dizer, o que ele está dizendo? Talvez ele imaginasse que o Lutero fosse dizer, olha, largue tudo, vá pregar o evangelho na Patagônia. Não, seja... A sacralidade da vida e do cotidiano. Exatamente, Libério. cara. Eu acho que isso é uma coisa seja você o melhor engenheiro, seja você... Isso é o sacerdócio, tua vocação. Até eu estava discutindo com o Ariovaldo outro dia, eu acho que nós inventamos um termo esquisito aí que está fora do contexto completamente. Esse negócio de bivocacionalidade, isso é papo furado. Mais atrapalhou do que ajudou. Eu tô invocado com esse negócio, porque, qual que é a tua vocação? Não, eu sou engenheiro. Cara, é tua vocação. Vai construir casas e coisas e pontes e estradas para a glória de Deus. Vá construir. Eu sou advogado. Cara, vá advogar para a glória de Deus. Sou comerciante. Vá vender as coisas para a glória de Deus. Essa questão que a reforma trouxe nesse aspecto é muito impressionante. Com o Calvino, que é o outro grande famoso, eu creio que vem essa questão do aprofundamento teológico, né? Vamos gastar mais tempo com a escritura, vamos... E vamos gastar mais tempo, Léo, pensando assim, que tipo de reverberação isso daqui tem, não só na minha vida pessoal e piedosa, mas qual a reverberação que o estudo e a compreensão da escritura tem na minha realidade comunitária, social, o Estado, refletir. A relação com o Estado... O rei, não é só ou aqui, o governante, entendeu? Aqui para cá e aqui na mão. Isso aqui vai virar ação, isso aqui vai virar caminhada, né, cotidiana. Esse negócio é fora de série. O estudo da palavra, desde o Didaquê, nos empurra para a vida. Sim. A oração nos empurra para a vida. Nos chama para um arrebatamento em vida. Nos empurra para a vida. Agora, se a gente for caçar, vai achar... Alice Barolo, lá de Ubatuba. Mandando um abraço para você. Grande Alice, forte abraço. Viva Ubatuba.
Né? Se for buscar e achar a mancada da turma, você vai achar. Né? Agora, que alguns insistem, né? Até pegando o gancho no nosso tema, que é a reforma e a deforma protestante, né? Pegaram hoje os irmãos contemporâneos, tem muita gente que está literalmente para lá de Marrakech. O cara ele não só abriu mão de todos os solas que a gente falou aqui, como estão tentando criar... Ele entrou de sola nos solas. Entrou de sola nos solas, né? Expulsou todo mundo de campo e insiste em jogar sozinho com o seu time que ele montou e que ele controla, que ele coordena, que... outro dia alguém falou assim, o senhor precisa lá conhecer fulano de tal para orar. Eu não quero oração dele, não. Eu diria o seguinte, viu, Libério, sobre essa questão assim daquilo que hoje, uma leitura que a gente faz quase 500 anos e considera assim que o exagero ou o erro dentro do movimento como um todo, é aquela questão, bicho, é a leitura que os caras tinham da época. Em primeiro lugar tem isso, né? Talvez os historiadores de 200, 300 anos olharão para o nosso período e vão dizer assim, como que esses caras faziam isso? Né? Por quê? Porque quem está vivendo o processo não consegue ler e ele está muito influenciado por aquilo que é o senso comum. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante, eu acho que algumas coisas que a gente já pontuou aqui, sobretudo na figura daqueles que são as figuras que simbolizam o movimento da reforma. A gente fala de Lutero, Calvino, Zwinglio, é um desses caras. Os pré-reformadores, que a gente precisa saber que tinha cara que já estava levantando questionamentos. A né? simplicidade. Mas a ousadia desses caras, Ribério, né? Pensando nisso que você falou também, Levi, né? Que o Rebelde Sem Causa, eram caras que me parece assim, tinham os seus problemas, dificuldades, a interpretação do tempo e tal, mas ao mesmo tempo conseguiram muita coisa em termos de resgate de uma leitura da escritura mais limpa, né? Sabe aquela coisa, você tira a poeira, os dogmas e tudo, vamos ver o que o texto de fato está fazendo e o que ele fala para o nosso tempo hoje, mas o lance da ousadia. Os caras iam morrer. Sabiam. Eles poderiam morrer. Então essa questão assim, não dá para ser rebelde sem causa quando a sua cabeça tá a prêmio, mano. Não dá. Entendeu? Não dá para ser rebelde sem causa no Twitter. Entendeu? Sem comparação, pelo amor de Deus. A não ser que você saia do Twitter e vá lá pro chão da vida. Né, cara? Põe o pé na poeira. Se você... Não, sem dúvida, eu... Só no Twitter. A gente é devedor a esses camaradas aí, sem dúvida. Hoje, talvez, a gente não corre o risco de perder a cabeça ou virar espetinho para iluminar a praça de alguma cidade, né? Pelo menos aqui não no mundo ocidental. Hoje em dia, se você defender algumas coisas, você não vai perder a cabeça, talvez literalmente. Não, mas você vai perder a cabeça. Você vai ser condenado ao ostracismo, será escrachado, será tratado como um amigo de corrupto. Tudo isso aí. Os caras acabam com você sem te matar fisicamente. Existem outros assassinatos hoje. Existem outras fogueiras santas. Existe. Sem dúvida. A Márcia Regina Nunes, lá de Ubatuba, mandando um abraço pro Levisão. Também me incomoda os desigrejados que batem forte em quem já superou a fase do desencanto e botou a mão na massa. Deus conta conosco. Nós estamos fazendo merchan da Imab aqui. Tudo bem, mas Deus conta conosco e tem aqueles caras que contam os outros, né? Contam. Tem 1, 2, 3, exatamente. Quando não tá bom. Não tá tem os bom. caras que contam. Mas é isso aí. Libério e Levi, queria agradecer a disponibilidade de vocês. Passarem essa tarde aqui, a gente fazer um papo. Pessoal que participou ao vivo também, obrigado pelos e-mails. E vamos continuando na igreja que sempre está em reforma, né, Levi? Sempre, graças a Deus. E é uma palavra de ânimo, olhando para esse... e comemorando essa coisa. Nós continuamos em reforma. E nós somos seres humanos. Tudo café com leite, tudo misturado. Um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. E um Deus cheio de graça e de misericórdia que nos usa de forma especial. Bom estar com você aqui, Fernando Libério. Muito bom, esse espaço aqui é legal demais. Isso aí, voltem outras vezes.
Tá, Velho, junto. obrigado, cara. Ver onde Deus está agindo, se juntar com Ele, eu costumo dizer pro pessoal. A gente vai fazer muito mais com Deus em 6 dias do que para Deus, sem ter pedido, em 6 meses. E a vida vai andando assim com calma. E eu gosto muito de eu vi uma vez, nunca mais eu vi. E nunca achei no YouTube também. Um comercial da Varig, de 30 segundos. Que ela contava toda a história da Varig e terminava assim: Varig, sempre mudando, para continuar servindo com a mesma qualidade. Talvez eles se engessaram nesse negócio e pararam de servir como queriam e foram à falência. Talvez o segredo é esse: a gente precisa ir reformando para poder manter as coisas. Aquilo que é o essencial. O essencial. O evangelho é o mesmo. Agora a maneira de comunicar esse evangelho a gente vai variando, como diz meu pai. Mas é muito bom estar aqui, Fernandão. Valeu. Obrigado a vocês. Daniel Choi, obrigado pela sua ajuda aí do outro lado da sala, que a gente nunca vê, mas você é o cara que aperta os botões certos na hora certa. Salve, Faz Choi. a gente aparecer, né? Salve, Choi. Salve, Choi. Até a próxima quinta, pessoal. Vamos lá. Valeu.